Aguçam-se as velas da esperança em meu olhar. As dores do mundo não irão me aprisionar. Deus é o destino que conduz meu navegar. As cicatrizes serão luzes que irão nos apontar, como faróis serão lampejos a guiar. O barco da vida que um dia chegará, e em teu divino braço que nos acalentará. Teu remanso principia e irá nos aportar, em teu divino braço que nos acalentará. Teu remanso principia e irá nos aportar. Ondas que vibram, mar, revoltam temporais. Ventos que açoitam o ar, fomentam vendavais. São ameaças para quem não vive em paz. É a maré que quando o barco se desvia, reconduz, vou me guiar, seguindo sempre a tua luz. És o farol que nas tormentas brilhará. Se meu percurso encontrar um turbulento mar, busco a paz que irradia e força tutelar. Os nevoeiros poderão me afastar de ti, mas quando a noite enegrecer, a luz do teu olhar vem me dar o cais de estrelas. Porta e luz que resplandeça, vibrações de amor em mim. Os sofrimentos poderão me afastar de ti, mas se a vida navegar, eu quero te encontrar. Cais de estrelas vem me dar o porto e luz que eu possa ancorar. Deus de paz e amor infindo, a teus braços vou seguindo. Cais de estrelas vem me dar o porto e luz que eu possa ancorar. Se sua luz o meu destino é seguir o teu caminho, cais de estrelas vem me dar o porto e luz que eu possa ancorar. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Miramês. Agradecemos aí a Conceição, seu companheiro, aí pela harmonização, para que possamos já entrar num clima, de fraternidade, harmonizando nossos corações, para que possamos ter uma reunião de muitos esclarecimentos, que possamos ter uma reunião gratificante, que possamos atingir o objetivo de estarmos aqui hoje, nessa noite, onde buscamos o equilíbrio para os nossos passos, para os nossos dias. E agradecemos a Miramês, nosso mentor desta casa. Agradecemos a sua equipe, que já está conosco, já nos auxiliando, nos amparando nesse momento, trazendo para nós a paz, trazendo para nós o equilíbrio, deixando que possamos estar essa noite bem tranquilos, para que possamos aprender cada vez mais. Nós vamos ter hoje, o estudo, que é a influência dos espíritos
na natureza, né? Nos fenômenos da natureza. Semana passada nós tivemos aqui o estudo da influência dos espíritos nas nossas vidas, com o Francisco. Então ele vai trazer para nós essa sequência desse estudo, porque, né, se eles influenciam a nossa vida, será que eles influenciam na natureza? É isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. E para que tenhamos um estudo, né, harmonizado, tranquilo, já peço, por gentileza, desligar o celular ou colocar ele no modo silencioso, né, para que possamos ter uma reunião tranquila, sem interrupções. Então, para darmos início, nós vamos fazer a nossa prece, já pedindo a vocês para mentalizar o alto, para que possamos estar sintonizados com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre amado, para que a sua luz, Mestre amado, esteja envolvendo a cada irmão aqui presente. Esta luz chegue também a todos os corações daqueles que estão nos nossos pensamentos. Abençoa, Jesus, que possamos ter nessa noite de hoje esse aprendizado que deixou para nós através da doutrina espírita, que possamos ter todo esse conhecimento interiorizado em nossos corações. Traga para nós, Jesus, força, equilíbrio e inteligência nesse momento. Podemos então dar início, né, nesse nosso estudo de hoje, contando com o nosso irmão Francisco, que possa ter ele todas intuições do plano espiritual, para que esse estudo seja grandioso para todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer o esforço para ser fidedigno às fontes inovadoras e às fontes renovadoras da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo e da nossa vida, através dos ensinamentos da doutrina espírita. Procuramos então ser mais simples nas nossas colocações, trazendo assim os conceitos que possamos então compreender o que a doutrina espírita quer nos ensinar, o que Jesus nos passou sobre o seu evangelho, sobre a sua doutrina, sobre a Boa Nova. Então hoje nós temos aqui a influência dos espíritos na natureza. Semana passada nós trouxemos a influência dos espíritos em nossas vidas. Todos os fenômenos da natureza, muitas vezes nós atribuímos ao acaso. Não existe acaso. Tudo tem um propósito. Tudo depende da vontade de Deus. Não cai uma folha da árvore sem que Ele não queira. Então, todos os fenômenos que nós assistimos e que a Terra preside na sua transformação, nas suas forças telúricas da Terra, tudo é por obra de Deus, através dos seus operadores, os espíritos superiores. E temos também os elementais. Não sei se vocês já ouviram falar nos elementais. E eu coloquei essa gravura aqui de propósito. Uma árvore com uma carinha ali dentro da árvore. Da mesma forma que nós temos a escala dos espíritos, onde tem as escalas inferiores, as escalas medianas e as escalas superiores, nós temos também na natureza os elementais. E os espíritos elementais, eles são trabalhadores para operar na Terra, através dos desígnios de Deus e orientados pelos espíritos superiores. Uma reflexão. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano, reviver os ensinamentos de Jesus em seu verdadeiro sentido, na simplicidade, na caridade, na pureza e no amor. Então, a doutrina espírita nos traz os ensinamentos dentro desse escopo, desse objetivo, que é transformar o ser humano cada vez melhor. Para que nós possamos, então, buscar sermos mais pacíficos, tolerantes, transmutando as nossas energias que ainda têm guardadas na nossa memória espiritual, as energias deletérias dos pendores para o mal, buscando sempre o bem,
trabalhando sempre os ensinamentos do Cristo que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e aprendei de mim que sou humilde e simples de coração, e tereis as suas almas saciadas, porque é leve o meu fardo e é suave o meu jugo. O que é o jugo e o fardo de Jesus? O amor e a caridade. Não é tão simples assim. Nós ainda, seres que estamos ainda buscando compreender a nós mesmos, compreender os nossos conteúdos, né? Saber se nós estamos consumidores mais para o bem ou mais para o mal. Basta olhar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, essa tempestade de pensamentos que nos ocorre a cada instante, e nós vamos ver, fala, peraí, eu preciso melhorar. Eu preciso reverenciar esse Cristo interno que está dentro de mim. Então, é nesse escopo que a doutrina espírita trabalha. Influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e nos acontecimentos da vida. O acontecimento da vida envolve aqui a natureza e as nossas vidas material também. Qual o propósito do tema? Identificar a natureza da influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e nos acontecimentos da vida. Compreender a natureza dessa influência. Que influência é essa? É para o bem, é para o mal? Como é que eu estou sendo influenciado? Como é que eu estou sendo sugerido nas minhas atitudes? Primeiramente, ocorrendo nos meus pensamentos. Porque tudo vem dos nossos pensamentos. Toda e qualquer obra humana, ela primeiro existe no pensamento. E os nossos pensamentos, sejam eles bons ou ruins, inspirados ou de nós mesmos, eles ficam gravados na psicosfera da Terra, no arcano universal, sejam eles bons ou ruins. Então, é aí que nós vamos trabalhar e identificar essas influências. Explicar como se processa essa influência. Indicar a forma de neutralizar as más influências espirituais. Numa só palavra, como é que nós vamos eliminar as más influências em nossas vidas, em nossos pensamentos? Estou só recapitulando um pouquinho para nós entrarmos na parte de influência dos espíritos na natureza propriamente dita. Nós vamos ter um antídoto para essa influência dos espíritos, que nos sugere pensamentos menos dignos, contrários à lei divina, ao amor e à caridade? Pela mesma forma que nós os atraímos, nós atraímos maus pensamentos, vamos refutá-los com bons pensamentos e atitudes, um desejo ardente de sempre praticar o bem. Como se processa a influência dos espíritos em nossas vidas, em nossos pensamentos, no nosso cotidiano? É através do... o universo está mergulhado em um fluido universal, que vibra sob a ação dos pensamentos, da vontade. Livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. O que é isso? Os pensamentos nossos, eles ficam volitando, propagando no tempo e no espaço. Um dado, só para nós podermos comparar. Nós somos 210 bilhões de seres encarnados. Segundo a estatística espiritual, aproximadamente são 5 desencarnados, 5 espíritos para cada encarnado. Então, se nós fizermos uma continha, 5 vezes 200 bilhões, vamos botar 200. 5 vezes 2, 10. Ô, gente, desculpa, humildade, 200 milhões é de... Pode falar. 200 milhões é de brasileiros, 210. É 6 bilhões quando eu fiz a conta, eu falei, está errado. 200 bilhões, 6 bilhões de seres encarnados. 6 bilhões de homens na Terra. Com mais 5 vezes esse número, 40, vamos dar quanto? 33 bilhões. Seria por aí, porque se são 6 bilhões vezes 5 vezes 6, 30 bilhões, com mais 5, com mais 6, 36, perfeito. 36 bilhões de mentes pensando,
refletindo, recebendo, emitindo ondas de pensamento, de desejos de toda natureza. Olha só. Então nós estamos envoltos, cercados por essas mentes. Entende? É por isso que nós temos que usar aquele preceito que Jesus disse: orai e vigiai. Nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora e receptora das vibrações das energias espalhadas no universo. Não é isso? Nós estamos inteirando, recebendo e emitindo ondas de pensamento e estamos então envolvidos nesse processo, envolvendo nessa onda de pensamentos e desejos. A doutrina espírita, quando Kardec recebeu a missão de codificar a doutrina espírita, nós já sabíamos que havia vários precedentes para o preparo da vinda do Consolador Prometido, codificado por Kardec. Por que eu estou falando isso? É só para nós situarmos. Porque quando Jesus disse, se vocês guardarem os meus ensinamentos, praticar tudo o que vos tenho dito, isso na última ceia dele com os apóstolos, ele diz: se colocar em prática tudo que eu vos ensinei, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco eternamente e vos ensine todas as coisas que eu não pude ensinar ainda, porque vocês não estavam preparados para aprender. O Espírito de verdade é o Consolador prometido. Jesus diz: o Espírito de verdade que vocês ainda não puderam conhecer, mas que está dentro de cada um de vós. Então assim, Jesus fez essa promessa do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que veio lançar luzes sobre os ensinamentos que o Cristo deixou, porque não pôde fazer, porque nós não estávamos ainda preparados. E antes disso, a Terra foi preparada para receber a doutrina espírita. Sim, depois que Jesus ascendeu aos páramos da luz, nós tivemos várias manifestações de espíritos na Terra, tanto na intervenção deles nas vidas das pessoas, como também na natureza, para prepará-la para receber a doutrina espírita. No século VII a.C., nós tivemos o oráculo de Delfos, lá nas margens do Monte Parnaso, as pitonisas, que são os médiuns de hoje. E lá as pessoas iam consultar os espíritos do que deveriam fazer ou não fazer. E isso ficou uma coisa assim muito, vamos dizer assim, da exploração dos espíritos em favor próprio, das pessoas querendo satisfazer os seus desejos. E nós vimos que lá na época de Moisés também aconteceu isso. Porém, Moisés recebeu a informação do plano mais alto de Jesus para proibir então a manifestação dos espíritos, porque estava uma coisa muito mercantilizada, muito comercial, entendeu? Os senhores governantes iam lá consultar os espíritos para saber se eles iam vencer a guerra, se eles iam, por exemplo, casar uma filha de um reinado com a filha do outro, tirando sempre dentro dessa consulta um proveito material. E foi então que Moisés proibiu. Então veja bem que desde lá os espíritos já precisavam manifestar para trazer para a humanidade essas informações que nós estamos trazendo hoje. Em 1837, lá nos Estados Unidos, nos conta o Arthur Conan, em seu livro, A História do Espiritismo, uma manifestação de espíritos em massa numa comunidade de índios. 1837, antes do Kardec fazer a codificação, que foi em 1857. Então, essa comunidade de espíritos incorporou nos índios e eles dançavam e gritavam palavra de ordem. E eles gritavam rap, 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 que em inglês é uma expressão que eles queriam dizer que é ordem, ordem, ordem. E eles prometeram de voltar nas choupanas, nos palácios, em todos os lugares da terra. O que eles estavam falando? Que viria então a codificação da doutrina espírita. E em 1848 nós tivemos lá, que todo mundo conhece, a manifestação do espírito lá nas Irmãs Fox, lá em Hadesville, nos Estados Unidos.
né, daquelas pancadas que o espírito dava numa casa de madeira, tentando ali passar a mensagem, e que a partir daí eles usaram essas pancadas, a tipologia, para decifrar o que o espírito queria. Aí eles descobriram que o espírito, que aquela entidade que manifestava era um espírito, porque na época não se conhecia a doutrina espírita, nem sabia que espírito, o nome de espírito, né, que era a alma desencarnada. Bom, tudo isso é para mostrar que nós recebemos aqui no seio bendito da terra essas informações antes de vir a doutrina espírita, o Consolador prometido, esse divino manancial de informações que nos promove a todo momento quando buscamos compreender os seus princípios da doutrina espírita. A ciência cuida das coisas materiais e a doutrina espírita cuida do mundo espiritual. Primeira, uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, a pergunta 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Tanto da vida terrena como da vida particular nossa? Claro. Sim, de ordinário são eles que nos guiam, aconselham, em ação direta pelo pensamento e pela matéria. Eles agem tanto materialmente como através dos pensamentos. Então está claro aí que é o escopo da nossa fala de hoje. Bom, quando falamos de interferência dos espíritos na natureza, nós também já vimos que, desde os primórdios da civilização, os homens já atribuíam alguns fenômenos da natureza e diziam que aqueles fenômenos eram manifestação de espíritos. São os mitos, né? E os mitos, então, eram tidos como deuses. Então, o que é mitologia? É o estudo dos mitos, lendas de uma civilização, sistema de crenças. Isso vem arrastando há milênios. Mito é um relato fantástico, misterioso, da tradição oral de um povo. E aí tem vários mitos. Mito da criação, mito dos deuses, mitos, heróis, né? Fulano é um mito, é um herói. Os mitos, né, dos monstros e demônios, que a nossa mente está pautada e fértil desses mitos, né? Mula sem cabeça, Saci Pererê, tem mais não sei o que aí, né? Essas coisas todas aí que preenchem a nossa cultura, né, dos mitos. Os mitos subterrâneos, que são aqueles seres que habitam o seio da terra, das nômadas, buscas e provações da pós-vida, mito dos mundos destruídos, e por aí vai. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de uma deusa, Gaia, da mitologia grega, que é a deusa da criação, que é a deusa da terra, que preside todos os fenômenos da terra. Se tiver algum filósofo aí que é mais afeito à cultura grega, que se eu errar aqui, pode me corrigir, ou acrescentar, ficarei grato. Então tem uma figura aqui, está vendo? Com um globo no ventre aqui, né? Que essa é a Mãe Terra, que é cultuada também pelos índios, né? Como é que chama? Pachamama, a Mamãe da Terra, a Mãe da Terra, que é dos índios. André Luiz, no livro Ação dos Espíritos na Natureza da FEB, os elementais, o que ele nos diz? São seres singulares, multiformes, de várias formas, invisíveis, presentes na natureza. São veículos da vontade criadora na terra, na atmosfera, nas águas, nas profundezas, junto do elemento ígneo, quer dizer, no núcleo da terra. Então tem esses elementares que cuidam de cada coisa. Cuida da vegetação, cuida da terra, cuida dos cristais, cuida das águas, do fogo e do ar.
Então isso não é lenda, isso existe de uma forma, não como nós colocamos para satisfazer a nossa curiosidade assim de achar que é um ser que anda por aí. Não, são elementos energéticos, seres espirituais, invisíveis, né, que obedecem o comando dos espíritos superiores. Porque de ordinário, essas entidades elementares que atuam na natureza, tanto para provocar uma enchente, para provocar um incêndio, tudo dentro dos propósitos de Deus. Não é que Deus castiga ninguém com esses fenômenos da natureza, não, porque eles são necessários tanto para a evolução material do planeta, como para a purificação da sua psicosfera, e nos dar a oportunidade de compreender que essa energia que rege o universo da harmonia total depende do nosso comportamento também. Aqui, inclusive, tem uma figurinha de chama duende, não é isso? Os deuses da mitologia. Eu trouxe aqui só a título de informação mesmo, assim. Asimata. O Asimata é da mitologia americana, da mitologia lá, dos primórdios da civilização americana. O da Caibia, não sei pronunciar esses nomes, da mitologia coreana, Natsuelta, da mitologia celta, o Opis, da mitologia romana, a Pachamama, da mitologia inca, que inclusive é que eu falei, né, que os índios cultuam, o Sif, da mitologia nórdica, e por aí vai, só para ver que cada povo tem os seus deuses, que são assim, não são deuses totalmente, propriamente ditos, que nós vamos ver aqui numa informação do Miramês, que nos trouxe da pergunta 537 do Livro dos Espíritos, onde o Miramês nos diz sobre esses deuses, como é que a doutrina espírita interpreta esses deuses que eu acabei de falar aqui. Lá na frente eu vou ler, está até aqui. Os elementais da terra são os silfos, como eu falei antes, né, tem o deus do ar. As salamandras, deusa do fogo. As ondinas, deusa da água. Os gnomos, da terra. O ais, do gelo. Então, a nossa cultura, desde os primórdios, é pautada nesse entendimento, nessa crença dos deuses que regem a natureza. É claro que Deus só existe um. E foi dentro desse escopo que o Abraão trouxe a inspiração divina de um só Deus. E depois, confirmada por Moisés, por Jesus Cristo e pela doutrina espírita. A religião indígena, eu trouxe aqui para vocês sobre como é que os índios dividem aí a sua religião. Todas elas inspiradas em mitos, em espíritos, entidades, em deuses. É baseada em fenômenos da natureza, né, da força da natureza. Os mitos são entidades que habitam o mundo material. Os pajés com poderes espirituais especiais, os pajés da pangelância. Olha a pangelância aí, isso é a figura de uma pangelância, tá vendo? Para curar, para pedir ao Deus a força para a natureza, para a agricultura, para a caça, para a pesca, para eles terem sucesso naquelas empreitadas, tanto para a pesca, quanto na agricultura, quanto na caça, né? É o Tupã, Deus que controla a natureza. O Abaçaí não podia faltar, né? É o espírito maléfico, é o do mal. Tem o espírito do bem e o espírito do mal. Vejam que quando as coisas não davam muito certo para eles, a culpa, ou melhor dizendo, a influência era desse Abaçaí. É como eu falei antes, os elementais, eles ainda não dispõem ainda de um pensamento apurado, contínuo, da dialética, da lógica da razão. Eles ainda não conquistaram ainda, né, um discernimento acurado para poder atuar na natureza. E por isso eles são dirigidos pelos espíritos superiores para executar essas funções, executar essas tarefas. Está claro?
Então, os elementais são esses seres. Eles são espirituais, mas ainda não atingiu esse grau de evolução do domínio total do seu pensamento e da sua vontade. Eles ainda agem por inspiração, por instinto. O instinto é o prelúdio da razão. Nós, quando fomos criados simples e ignorantes do espírito, nós ainda não tínhamos na nossa memória espiritual gravada as nossas virtudes e os nossos defeitos, porque nós estávamos iniciando ali. Nós conquistamos o pensamento contínuo e a razão. Depois nós fomos trabalhando, morrendo, reencarnando e morrendo, e vivendo, né, como diz o Kardec, nascer, morrer, viver, renascer e progredir ainda. É nesse vai e vem que nós vamos adquirindo experiências, vamos aglutinando o nosso complexo espiritual, as virtudes e acumulando alguns defeitos que nós sabemos que temos, mas que precisamos erradicar o quanto antes, porque nós já conhecemos os princípios da doutrina espírita, e que é o único caminho que nos leva a Deus, né? Nós só tornaríamos deuses, como diz Jesus, vós sois deuses. Então é nesse escopo que nós vamos trabalhando os nossos conteúdos. Então, como falamos, né, esses espíritos, eles ainda não têm o discernimento, a capacidade de agir per si. Bom, chegamos aqui agora numa pergunta do Livro dos Espíritos, 537, do Kardec. E está lá no Livro dos Espíritos, né? A pergunta é: ação dos espíritos na natureza. Pergunta 537. A mitologia antiga funda nas ideias espirituais, deuses. Essa crença é destituída de fundamento? Aí pergunta aqui: tem fundamento essa referência dos espíritos ou não? Aí quem vai nos responder é o Miramês. Vou repetir a pergunta. Na mitologia que acabamos de falar, de cada povo, de cada cultura, baseada nesses seres espirituais que interferem na natureza e que eles atribuíam como deuses, os deuses inferiores, né, deuses menores, por assim dizer, ele pergunta se essa crença, se essa prática de reverenciar esses deuses tem algum fundamento. E diz o Miramês, nosso amigo, que é o mentor dessa casa, o que ele diz? Ele comenta: certamente que não existem deuses. Claro, sabemos que não, só existe um Deus. Os antigos classificavam os espíritos, agentes de Deus, como sendo deuses menores, como falei, por não compreenderem as leis do Senhor, manifestando-se em tudo e garantindo a vida por onde quer que seja. É porque nós não sabíamos, não tínhamos a compreensão, a humanidade não tinha compreensão de que Deus é único e que essas forças que agem na natureza, elas simplesmente agiam por determinação dos desígnios de Deus através da orientação dos espíritos superiores. É isso que ele está dizendo. O falar dos antigos, partindo dos próprios sábios, tem fundamento da verdade. Está vendo? Ele está dizendo que tem fundamento da verdade, porque a natureza, por sua vez, não se encontra sem amparo. A natureza está sempre amparada por essas forças divinas. Em todos os seus aspectos existem espíritos altamente evoluídos e sendo coadjuvados por forças maiores, ajudados por agentes menores, na restauração da vida, sob as bênçãos do Criador. Nada do universo está só, nada está isolado. Todos nós vivemos numa interdependência. Tudo no universo vibra. Nós vibramos, então nós fazemos parte de todo esse complexo divino que é o universo. Continua Miramês. Assim a lavoura, a pecuária, as matas, as serras, as cachoeiras, os rios, os mares,
as chuvas, os ventos, os pássaros e os peixes, as flores, os animais, as tribos indígenas, as indústrias, os homens, os lares, as cidades, os estados, as nações e a própria terra tem seus cortejos de alma na sua direção, capazes de ajudar corretamente no seu equilíbrio, de forma que a vida manifesta cada vez mais presente. A força soberana a chamamos de Deus. Deus preside tudo. Existem os espíritos da natureza cujo trabalho é o de preservar a vida estuante em toda parte. E eles devolvem aos homens a soma da devastação que a ignorância o impulsiona a fazer. O que ele está dizendo? O homem agride a natureza e eles recebem, então, de volta, pela lei de causa e efeito, essa resposta. Então está aí claramente feita por Miramês, e ele comenta mais ali, mas devido ao tempo que urge, nós não podemos responder. E ele trouxe com muita propriedade esse comentário da pergunta 537, sobre a intervenção dos espíritos na natureza, sobre os deuses, para que nós fiquemos então cientes de uma vez por todas. Deuses não existem, nós sabemos disso, claro, mas só para reafirmar. E todos os deuses que eram cultuados nas civilizações não passavam de uma necessidade que o homem tinha de reafirmar a sua crença, a sua fé, e atribuir, o que é muito interessante, a uma força extra, não a força do homem, que fazia com que a natureza modificasse e se manifestasse nos seus trovões, nos seus relâmpagos, nas suas tempestades, nos terremotos, nos maremotos, e vai por aí. A pergunta 539 diz o seguinte: na produção das tempestades, apenas um espírito que age? Não. Eles reúnem em massas inumeráveis, em vários espíritos, para interferir na natureza. Para quê? Lá na lei de destruição, nós aprendemos que nada da natureza se perde, nada se cria, tudo se transforma, plagiando aí o nosso... Como é que chama? Lavoisier. Então, o que acontece? Quando os espíritos provocam uma tempestade, é porque ela é necessária. Há algo que urge pedindo para que essa força manifeste. E aí alguém fala: mas existe aí, então, um castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Tudo no universo é regido pelas leis, e as leis divinas são inderrogáveis, imutáveis, indeléveis. Ninguém muda as leis divinas, nada. Então, quando a natureza dá resposta através da interferência dos espíritos, é porque precisa. Mas destrói casas, ceifa vidas. Claro, aquelas vidas que foram ceifadas ali já tinham um propósito. E vamos lembrar que quando nós estamos na reticidade, que nós vamos reencarnarmos, nós pedimos, nós escolhemos as nossas provas de acordo com a necessidade que nós temos de burilar o nosso espírito, de resgatar os nossos débitos. Então, nós pedimos para passar por algum flagelo, sim. E muitas vezes nós ficamos assim muito penalizados, o que é natural, porque nós temos que ter a indulgência, nós temos que ter a capacidade de colocar no lugar do outro. Quer dizer, nós precisamos saber que se o outro sofre, nós sofremos também. Agora, sem julgar. Puxa vida, morreu tão cedo, ele teve um acidente lá, de uma enchente, a pessoa veio a falecer. Então, nós temos que ter realmente, sim, o nosso sentimento de solidariedade e de ajuda, mas porém sempre com esse entendimento de que nada acontece sem o poder divino, sem a vontade divina, nada, não cai uma folha da árvore sem que Deus não queira. É só para a gente ter mais tranquilidade diante desses fenômenos, e quando eles acontecerem, nós sabemos que existe ali um propósito de Deus. A pergunta 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa? Uns sim, outros não. Claro, isso vai depender do grau de desenvolvimento de cada um. O fato dele agir na natureza sem o conhecimento de causa e efeito daquela ação dele que ele está praticando,
Não importa, o importante é que essa ação, ela tem um resultado, ela tem uma causa, e ela tem um propósito, e ela tem ali a vontade divina, né? É claro que os elementais, como dissemos antes, eles não têm a consciência da ação deles na natureza, mas eles têm os seres superiores que os dirigem. E aí eles seguem seu curso de evolução. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, no mundo material. Na pergunta 456, a pergunta 472. Os espíritos veem tudo o que fazemos, conhecem os nossos pensamentos, zombam dos nossos aborrecimentos, influem nos nossos pensamentos. Está aí. Tudo isso eu aglutinei aqui só nesses 4 parágrafos, porque a pergunta é 456 a 472, né? A interferência do mundo, dos espíritos na nossa vida. Aí uma pessoa num bar bebendo, e está ali um espírito sugestionando a eles para beberem mais. Opa! Bem, quais os fenômenos marcantes no nosso plano Terra em que nós tivemos a informação de foram a interferência dos espíritos? Lá no Êxodo, capítulo 14, versículo 21, 22, fala da saída do povo hebreu do domínio do Egito, do faraó do Egito, do Ramsés II, não é isso? Então Moisés, ele viu que os seus compatriotas, o seu povo estava sendo escravizado, e ele não admitia aquilo. Então o que ele fez? Ele pegou o seu povo, obedecendo a ordem de Deus, para voltar para a terra prometida. Então ele foi pelo deserto. E ele então, nesse trajeto, ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos, o decálogo divino, né? Dos 10 mandamentos que todos conhecemos. E chegou o momento que ele tinha que atravessar o Mar Vermelho. Entendeu? Então o mar, é muito profundo as águas, e como é que esse povo dele ia atravessar? Sendo que tinha um exército do faraó atrás deles, perseguindo-os. Então Deus disse a ele: lança o seu cajado que o mar vai abrir. E assim ele fez, e o mar abriu. E ele passou. E depois que o povo atravessou, ele recebeu a mensagem: lance o seu cajado para fechar o mar. E nesse momento, quando o exército do faraó adentrou o mar, as águas se fecharam e o exército do faraó afogou-se. Então ali está uma figura, né, ilustrando essa passagem. Então aí nós perguntamos: como que aconteceu isso? Foi um fenômeno, um milagre? Foi um fato fantástico, extraordinário? Extraordinário foi, mas não é uma coisa fantástica que foge às leis divinas. Porque nós sabemos que as leis divinas são inderrogáveis e imutáveis. Ninguém pode mudá-las. Então, para abrir o mar, é claro que houve um fenômeno ali. O vento, alguma coisa agiu. E quem agiu ali com Moisés para que aquilo acontecesse? A força dos espíritos, através do fluido cósmico universal, que através dele os espíritos manipulam todas as ações, eles engendram todas as ações na natureza, na matéria. E é claro, é evidente que para isso acontecer, o espírito não age de per si. Ele necessita das energias da Terra, com as energias espirituais e com o fluido cósmico universal para agir dessa forma. Os espíritos superiores, eles são poderosos, eles são autoridades para fazer isso. Então, ali o que aconteceu foi a intervenção dos espíritos na natureza a favor do Moisés, naquele momento por permissão divina. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites. E o demônio disse: se você é capaz, façei que essas pedras se transformem em pão e se alimente, porque Jesus estava com fome. E só mostrando e quem era o demônio? São os espíritos trevosos, e eles queriam tentar Jesus.
mas sabemos que tudo aquilo que Jesus permitiu foi para deixar para nós um legado de que nós temos força contra as forças do mal, e que Jesus exemplificou. Ele não precisava passar por aquilo. Jesus simplesmente passou para nos dar exemplo. Quantas vezes que nós vamos ensinar uma criança, um filho, ou qualquer uma criança, para passar conhecimento, nós damos exemplos, não é isso? No fogo, se põe o dedo lá e fala, ó, ui, queimei, mostrando para ele que a gente queima. Então Jesus usou de uma pedagogia profunda, entendeu? Para nos ensinar, para nos passar conhecimentos. Então ali, naquele momento, Jesus passou por tudo aquilo porque ele permitiu. Ele cumpriu uma missão divina, a missão de Deus, para que ele pudesse unir o céu e a terra naquele momento em que ele nasceu aqui no bendito seio da terra. E nós já falamos aqui, né, acho que todos já ouviram nas nossas palestras, que a terra, ela foi criada, não é criada, porque quem cria é Deus. Jesus co-criou, Jesus pegou os elementos e formou a terra, vamos dizer assim. Quem formou a terra foi Jesus. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Então, por determinação divina, está lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Até Jesus teve a interferência dos espíritos na sua vida. Os espíritos, durante os combates, as guerras, durante o combate, há espíritos que assistem e estimulam a coragem de cada partido, de cada lado da guerra. Há espíritos que estimulam a destruição e a discórdia. Quer dizer que tem espíritos ali atuando para que a carneficina se opere. E tem os espíritos que trabalham para que aquela guerra acabe da melhor forma. E claro, sempre vibrando do lado de quem tem a razão, do lado de quem está com a justiça, com a verdade. Não é isso? Porque conflitos existem, inclusive nas nossas vidas, a todo momento. Nós estamos em conflito com alguma ideia, com alguma pessoa que nos opõe, o antagonismo dos nossos propósitos, eu pretendo uma coisa, mas vem outra contrária, então a gente está sempre em guerra. E nessa guerra nós temos que ter o quê? O aconselhamento dos nossos espíritos superiores, para que nós tomemos a melhor solução. Que nós possamos agir da melhor forma. Um exemplo da participação de espíritos na guerra foi o da Joana d'Arc. Não, Francisco, mas Joana d'Arc não foi espírito, sim, mas era um médium, era uma médium que teve a ajuda dos espíritos. E essa guerra aconteceu em 1137 a 1453. Entre a Inglaterra e a França, a chamada Guerra dos 100 Anos. E a Joana d'Arc era uma camponesa, uma menina de acho 13 para 14 anos, e ela teve uma inspiração e falou assim, não, eu vou para a guerra, eu vou vencer essa guerra, eu vou ajudar o meu país. Esse povo que está aqui invadindo o nosso país, que eram os ingleses, estavam lá e não saíam, ela disse, não, eu vou fazer isso. E ela era filha de camponeses. E ela montou o seu cavalo e foi até, a época, as autoridades da França pedindo para participar da guerra. E a inspiração que ela teve foi do anjo Miguel, da Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Antioquia é na África, você sabe, né? É uma santa lá da África. Orientada a participar da guerra da França versus a Inglaterra para expulsar os invasores, os ingleses, e coroar o rei Carlos VII. E assim aconteceu. Então ela foi influenciada ostensivamente por esses espíritos. Então eles participaram diretamente, esses aqui chamados santos, né, para ajudar a França, sendo que era um exército muito menor, muito menos potente. E no final ela foi queimada, né? Ela nasceu lá na cidade de Domremy, na França, e foi lá queimada, então, em praça pública. Condenada pela igreja por ela praticar magia, praticar essa heresia, dizendo que recebia espíritos. Então foi condenada pela igreja. Os espíritos superiores auxiliam nas guerras, o mundo invisível e a guerra. O mundo invisível e a guerra. Isso é um livro do Leon Denis.
ele fala aqui sobre a Joana d'Arc. Também, pessoalmente, ela participou na Guerra dos 100 Anos, na Inglaterra e na França, isso é o Leão Denis contando. E na Primeira Guerra Mundial, na Bósnia, em 1914, ela participa inspirando as forças militares. Então, ela era espírito ainda, e ela não tinha reencarnado. Lá na Primeira Guerra Mundial, então ela trabalhou como espírito, inspirando os participantes da guerra. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho das pragas do Egito. O que foram as pragas do Egito? Foi um fenômeno extranatural? Foi uma coisa... o que aconteceu naquelas 10 pragas do Egito? A primeira praga, que foi a transformação das águas do rio Nilo, lá no Egito, em rio de sangue. É claro, vamos repetir, ninguém é capaz, nada é capaz de mudar as leis divinas. Elas são, dizemos várias vezes, inderrogáveis, imutáveis. Aconteceu um fenômeno ali. Eu costumo dar um exemplo para a gente fixar na nossa memória as bodas de Caná. As bodas de Caná foi um milagre que Jesus fez, transformando a água em vinho? Claro que não. Claro que não. Jesus mesmo disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Não foi só a lei mosaica, não, a lei dos judeus, não, a lei de Moisés, não. Ele não veio para derrogar nem as leis da natureza, muito pelo contrário, cumpri-las. Então Jesus jamais ia descumprir a lei da natureza, que é a lei da transformação da matéria, que é a transformação do suco da uva em vinho. Então, enquanto nós vamos lá na videira, tiramos a uva, maceramos, deixamos a uva fermentar, depois levamos para um tonel de carvalho e deixamos o vinho ali maturando por 5, 10 anos para ter um bom vinho. Jesus fez uma fração de segundo. Com auxílio de quem? Dos elementais, dos espíritos que cuidam da natureza. Todos eles são obedientes a Jesus, a autoridade máxima no planeta. Toda a autoridade de Jesus, sobre tudo e sobre todos, encarnados e desencarnados. Então Jesus tinha a seu favor ali um exército de espíritos que trabalhavam com ele. Tudo a seu comando. Então, a transformação da água em vinho não tem nada de sobrenatural. Obedeceu à lei divina, da transformação, tirou o suco da uva, lá, a essência da uva, e fez o vinho. Ele não ia transformar uma outra coisa em outra coisa, não. Ele simplesmente fabricou o vinho naquele momento, a pedido da senhora sua mãe. Então, voltando aqui nas 10 pragas do Egito, a primeira foi a transformação do rio Nilo, né? Aí tem a explicação científica dizendo que as águas do Nilo se transformaram em sangue porque eram algas. Outros cientistas que pesquisam esses fenômenos dizem, mas tudo isso foi a ação dos espíritos na natureza, claro. Para dar exemplo para o povo egípcio, que estavam cometendo uma atrocidade contra o povo judeu, escravizando-os. Então, eles receberam essa, vamos dizer assim, não é castigo, né? Como é que nós poderíamos dizer? Esse ensinamento, né? Essa corrigenda, vamos dizer assim. Então, outros cientistas dizem que o vulcão lá da ilha de Santorini, na Itália, soltou larvas, e as larvas que foram expelidas pelo vulcão acabou transformando a atmosfera e acabou produzindo aquele efeito vermelho nas águas do rio Nilo. Então, tem várias explicações para isso. Outros dizem que houve uma seca muito grande, as águas do rio Nilo baixaram, e a ferrugem veio e tomou conta das areias, e quando a água subiu, a água lavou a ferrugem e a água ficou vermelha. Então, ele vai explicar. O certo é que aconteceu, né? Não importa assim a causa, mas são fenômenos da natureza e que tem ali a mãozinha dos espíritos. Nos conta aqui o Manuel Filomeno de Miranda, que lá no tsunami da Indonésia,
houve interferência dos espíritos naquele momento, do desencarne em massa de várias pessoas. Eles construíram uma base espiritual para poder receber esse pessoal. E eles trabalharam muito. Esse livro, essa informação é recente, não é antiga, do Manuel Filomeno de Miranda. E esse fenômeno do tsunami na Indonésia aconteceu em 2004. Então ele conta esse fato lá na transição planetária. Para que ele coloca esse fato lá? Dizendo que os espíritos interferem na natureza para nos ajudar, para nos socorrer, para poder cumprir os desígnios de Deus. E que esses espíritos desencarnados foi um expurgo em massa daquele povo que já está, daquele povo ali da Indonésia, que foram banidos para outros, banidos não, gente, não é a palavra, foram, como é que falam? Como é que falam? Enviados, exatamente, foram erradicados para outros planetas, para dar condições da Terra passar de expiação e provas. Está lá no livro do Manuel Filomeno de Miranda e o Divaldo Pereira Franca. A espiritualidade abriu um poço de socorro espiritual sobre a região lá da Indonésia, onde desencarnaram 230 mil pessoas. Mais uma interferência dos espíritos da natureza. Agora, esse fenômeno da provocação do tsunami, teve a participação dos espíritos? Quer dizer, aí nós não sabemos, não temos essa informação. O certo é que houve esse desencarne em massa e, segundo ele, o objetivo era realmente levar esses espíritos para outros planetas, para outras paragens espirituais. Vamos ver se dá tempo de terminar. Acho que está acabando. Bom, da mesma forma que os espíritos interferem na natureza, eles influenciam a natureza e as nossas vidas, eu trouxe um fator ali, foi só para a nossa reflexão. O celular, os smartphones também interferem na nossa vida, viu, senhor Edmar? Por que eu trouxe isso? Isso é um estudo que foi feito, vários estudos nas universidades do mundo inteiro sobre a influência eletromagnética, né, no nosso complexo humano, do celular, do smartphone. Eles fizeram um teste com vários alunos numa faculdade. Então está aqui, ó. Em Macomb School of Business, do Texas, nos Estados Unidos, eles fizeram testes em 800 alunos. E concluiu que o smartphone prejudica o poder de raciocínio. Basta a presença do aparelho para reduzir o nível de raciocínio ao concentrarmos. 800 alunos, em todos eles. Eles pegaram 30 alunos e colocou numa sala. E pediu a eles para fazer um teste de matemática, de raciocínio, que exigia muito raciocínio. E colocou o celular ali ao lado. E numa sala, todos assim. E noutra sala, eles pegaram os smartphones, os telefones, e pediram aos alunos também para fazer um teste. E colocou o celular em outra sala. Os celulares que ficaram em outra sala, esses alunos que ficaram sem o celular perto, tiveram uma influência menor. Aqueles que tiveram o celular do lado, ainda desligados, os celulares, tiveram uma influência muito forte na inibição do seu raciocínio. Então isso é só para nós refletirmos e sabermos usar esse aparelho tão importante nas nossas vidas. Aqui está a referência bibliográfica. Dá para eu trazer mais uma informação. Essa outra informação que eu vou trazer é sobre a nossa fé. Como é que a fé está sendo estudada hoje e como eles querem saber por que muitas pessoas que têm uma doença tida como incurável, e a própria pessoa, com o seu procedimento de oração, de religiosidade, cura essa doença. E baseado também nas curas de Jesus. Então os cientistas passaram a pesquisar como é que Jesus fazia aquelas curas, por que ele fazia. Espera aí, que não tinha milagre ali, claro que não. Então a ciência queria descobrir como é que funciona isso, que até hoje acontece. E Jesus dizia, sua fé te curou. Então eles fizeram um teste semelhante a esse aí. E
A própria Organização Mundial de Saúde divulga o resultado dessa pesquisa da fé sobre o nosso cérebro. Como é que foi feito isso? Eles pegaram vários alunos também da universidade e ligaram os eletrodos na cabeça deles, né, claro, através da ressonância magnética. E pediram aos alunos para fazer uma oração. É claro que alguns alunos disseram, eu não tenho religião, como é que eu faço? Aí o instrutor, o professor dizia, olha, você não tem religião, você faz então uma reflexão, faz uma contemplação, uma meditação do seu jeito. E aí, tá bom. E fizeram isso com várias pessoas. E repetiu o fato. O que aconteceu? Quando eles olhavam na ressonância magnética, aquele ponteiro que faz as ondas cerebrais, eles verificaram que esse campo aqui, que nós temos no nosso cérebro, o lóbulo pré-frontal, ele alterava de forma tal que parecia que era uma usina, irradiando força, em vários alunos. E alguns que tinham, depois que voltaram e cessaram o teste, eles perguntavam, como é que você está sentindo? A pessoa falou, estou sentindo uma paz incrível, estou sentindo bem, eu tinha uma dor assim, não tenho mais, e aí foram os relatos. E repetiram os testes da universidade do mundo inteiro. O resultado é que a própria Organização Mundial de Saúde tem divulgado que a fé realmente interfere no nosso complexo humano, no nosso cérebro. E ela é capaz de transmutar. Porque quando o lobo pré-frontal ele entra em ação, através dessa irradiação eletromagnética da fé, né, essa fé que é viva, ele produz hormônios, entendeu? Da satisfação e do prazer. Então isso está provado. E foram publicados mais ou menos 180 mil pesquisas de todos os profissionais no mundo inteiro sobre isso. E todos constataram que realmente os neurologistas, os psiquiatras, os psicólogos trabalhando nessa área. A fé cura. Então, com essa nossa fala, nós encerramos a nossa participação hoje. Que Jesus possa sempre estar do nosso lado, nos inspirando a vir aqui nesse bendito campo de ensinamento e de trabalho, aqui nessa escola bendita do Miramês, para que possamos cada vez caminharmos em direção da conquista de nós mesmos. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Francisco, pela condição dos estudos da noite. Esperamos que todos tenham aproveitado bem tudo que foi dito, gravado bem, porque os Espíritos estão aí influenciando em tudo e em todos. Nós sofremos a influência deles, a cada instante de nossa vida. E muitas vezes, quando a gente depara com, às vezes, o que a gente acha uma tragédia, é apenas uma bênção. É Deus atuando para benefício da maioria e principalmente daqueles envolvidos. Bom, nós temos vários avisos, como sempre. A campanha de cesta básica da casa, que a gente está sempre precisando da ajuda de todos, para doar o arroz, açúcar, leite, óleo, farinha de mandioca, sabonete, para formar as cestas para assistência àqueles necessitados. Quem quiser doar em dinheiro também pode, é só pegar o CNPJ da casa, que é o Pix, e fazer doação. Nas segundas e quartas-feiras, nós temos um atendimento fraterno, e também aos domingos, às 9 horas, às segundas e quartas, 19 horas, e aos domingos, às 9 horas. É necessário dar o nome na recepção, para que tenha um atendimento. Orientação espiritual são feitas somente nas quartas-feiras,
Também tem que dar o nome na recepção às 19 horas e no final da reunião vai receber a orientação. A casa tem a evangelização infantil às segundas e quartas, de 20 às 21 horas, e aos domingos, de 9 às 10 horas. Tem a pré-mocidade também às segundas e quartas, de 20 a 21, e aos domingos, de 9 às 10, bem como para bebês, também nos mesmos dias e horário. Nós temos a mocidade, que se reúnem no sábado, às 14 horas. Então, todos aqueles que têm filhos, sobrinhos, netos, podem trazer para casa, que tem sempre alguma atividade. E é muito importante que eles comecem a ter o contato com a doutrina, né, o mais cedo possível. Nós temos também os estudos, né? O estudo sistemático da doutrina espírita é feito todos os sábados às 17 horas. E o estudo do Evangelho, Livro dos Espíritos e das obras de André Luiz são feitos às sextas-feiras, às 19h45 horas. Todos aqueles que quiserem fazer estudo, que é muito importante para todos nós, né? Para melhorar nosso conhecimento, melhorar nosso entendimento de todo o ensinamento que foi deixado por Jesus, né? E a codificação de Kardec. A gente estudar é de suma importância. Aqueles que gostam de cantar não precisam ser cantores, tá? Qualquer pessoa pode. É só comparecer no sábado às 16 horas. Então, o convite está feito. Nós estamos numa promoção da Semana do Livro Espírita, que vai até o dia 11/5. Então, todos os livros estão tendo desconto de 10% a 20%. Aqueles que se interessarem, é só dirigir à secretaria. Nós vamos ter, no dia 15 de junho, um sábado, das 16 às 20 horas, o Arraial da FEIME. E para que a gente tenha a realização de uma festa, né, que vai ter muitas comidas típicas, danças, brincadeiras e diversão para todos, nós estamos pedindo ajuda para a gente preparar esse arraiá. E essa ajuda reverte em obras para casa. A gente precisa melhorar cada vez mais a casa, né? Tem sempre manutenção para ser dada e melhorias a serem feitas. Então, aqueles que quiserem doar, nós estamos precisando de açúcar, leite, canjica, amendoim torrado, coco ralado, leite condensado, peito de frango, o filé, né, de peito de frango, óleo de soja, amendoim moído, molho de tomate, milho verde em lata, descartáveis, embalagens com tampa de 500 ml, copos de caldo de 350 ml, colheres de sobremesa, guardanapos de papel e prendas para as barraquinhas. Aqueles que tiver dificuldade, pode também doar em dinheiro, tá, gente? Qualquer valor que queiram doar, é só fazer o Pix para casa. Então, nós vamos, então, para a prece final, né? Porque já tivemos muitos avisos, muitos pedidos, né? Logo depois da prece, aqueles que quiserem tomar o passe, é só se organizarem aqui à minha direita e tomar o passe. E aqueles que não forem tomar o passe, podem ficar nos seus lugares ou se dirigir aos seus lares.
Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir que nos ampare, oriente e dê força em nossa caminhada, que possamos estar cada dia melhores, cada dia mais fraternos, com mais amor, mais caridade, buscando a paz interior e buscando auxiliar todos aqueles que estão à nossa volta. Pedimos ao Divino Mestre toda a força possível para que tenhamos sempre uma boa palavra, bom sentimento e boa vontade para todos aqueles que nos cercam, buscando sempre a paz, a harmonia, a compreensão e procurando servir a todos que necessitam e procurando sempre nos aproximarmos dos seus ensinamentos com todo o amor que foi demonstrado, buscando aproximar cada vez mais desse amor. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos e que a paz esteja em todos os corações.